18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Começamos agora, 18 horas de hoje, até às 7 da noite. Estamos juntos aqui em 100,7. 18 horas. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião sobre os assuntos que a gente aborda aqui no programa 18 horas. Manda um áudio, uma mensagem de texto pelo 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Otimismo: 72% dos empresários do setor de bares e restaurantes esperam ter aumento nas vendas. Termina dia 17 de janeiro o programa do governo federal para o brasileiro renegociar dívidas. E vamos acompanhar os detalhes da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia a partir de agora para você no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. 18 horas. E começamos o 18 horas de hoje com a operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa em 5 estados, incluindo o Amazonas. Aqui o alvo foi um delegado do município de Borba. Os crimes envolvem sequestro, extorsão, morte, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O repórter André Meirelles está com esse caso apurando, acompanhando todas as informações e traz pra gente as atualizações. Boa noite, André. Então, 8 pessoas foram presas, incluindo o delegado de Barcelos, é isso? Boa noite, André. Isso mesmo, Karime, muito boa noite para você, boa noite quem nos acompanha nesse momento aqui na Mix FM 100.7, também pelo nosso canal no YouTube, 18 horas News. 8 pessoas, entre elas 2 policiais militares e esse delegado foram presos nesta quinta-feira em uma operação simultânea que aconteceu aqui no Amazonas e também na Bahia, São Paulo, Ceará e Paraná. É a Operação Indignos, que foi realizada para combater uma organização criminosa em que os envolvidos, incluindo também um delegado da Delegacia de Borba aqui no interior do estado, Jorge Arcanjo, da Polícia Civil aqui do Amazonas, suspeito também de extorsão mediante sequestro com morte, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O delegado foi preso nas primeiras horas de hoje durante o cumprimento de mandado no condomínio Central Park aqui na Avenida Paraíba. Ele é delegado da polícia que tomou posse em janeiro do ano passado, né? Aproximadamente completando um ano aí que ele estava nesse cargo, foi feito então aí essa operação da polícia que conseguiu identificar os crimes que ele cometeu. Isso mesmo, antes de tomar posse aí em janeiro de 2024. Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado enviou uma nota aqui para nossa produção da equipe do 18 horas e disse que cumpriu uma ordem judicial contra o delegado de polícia aprovado no último concurso da Polícia Civil do Amazonas por suspeita de prática criminosa cometida antes da nomeação ao cargo em 2023 no estado da Bahia. As investigações ocorreram de forma sigilosa pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil da Bahia até o cumprimento do mandado. Os delegados responsáveis da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, por determinação então aí dessa operação que foi feita também através ali da Delegacia da Bahia, determinaram imediato o afastamento do servidor diante da gravidade dos fatos, né? E durante a operação nestes estados brasileiros foram apreendidos 18 celulares, R$42.620 e R$1.500 em dólares, além de veículos de luxos apreendidos como Toyota Corolla, uma BMW, uma Range Rover Evoque, uma motocicleta Kawasaki Ninja e uma Mercedes. Os 2 policiais militares que também foram presos, eles são baianos. Um deles foi preso em Salvador e o outro no Paraná. Eles são considerados chefes do grupo criminoso e das outras 6 prisões, né, 4 aconteceram também na capital baiana. A operação resultou ainda no bloqueio de cerca de 100 contas bancárias ligadas à organização criminosa que movimentou aproximadamente 150 bilhões de reais nos últimos 3 anos. E para a gente entender como é que funciona
aí, né, a pena para quem se envolve em organizações criminosas e comete crimes, mesmo aí sendo, né, algum oficial da Polícia Civil ou militar, delegado. qualquer uma situação, a gente vai conferir como é que funciona esses trâmites para pena, caso seja punido aí o delegado e esses policiais, com o advogado Luan Mendes. Organizações criminosas que são voltadas para a prática de crimes como extorsão, crime de sequestro, crime de tráfico de drogas, todos esses são crimes considerados crimes hediondos. Logo, a lei pune de uma maneira mais rigorosa. Sendo assim, se condenado por todos esses crimes que hoje são frutos de investigação, as penas superam tranquilamente mais de 30 anos, fazendo a somatória já vista serem praticados em concurso de crimes, motivo pelo qual as punições ultrapassam o patamar de 30 anos a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. 18 horas. Tá, então, Karime, a gente conferiu a fala do advogado Luan Mendes, né, que ele estava falando aí sobre essas penas que são relacionadas a crimes de organização criminosa. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado hoje é Paulderney Avelino, que em fevereiro assume como deputado federal no lugar de Saulo Viana, que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo às 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine. Eu já assumi o mandato. Já assumiu? Já, então é deputado já. Já estou investido no cargo. Tá certo, que bom. Então, bom saber. Prazer estar com você aqui mais uma vez, e estou aqui à disposição para que a gente possa bater um papo bastante produtivo, né? Já que seu programa é muito ouvido aqui em toda a cidade. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá, malas prontas, já está lá, já está de volta, já assumiu os primeiros trabalhos. O senhor pode dizer quais são as primeiras, sua primeira atenção, suas primeiras preocupações de volta em Brasília? Há uma agenda que está posta na Câmara dos Deputados, e essa agenda é muito densa. Certo. Começa com como é que eu posso dizer? Começa com a reforma tributária, que precisa ser regulamentada. Exato. Na parte seguir os debates e seguir as aprovações. O segundo projeto da reforma tributária tem que ser regulamentado, que não foi concluído ainda na Câmara. Então o senhor chega assim, no olho do furacão, porque é o assunto mais importante aqui para o estado do Amazonas. No ano passado, discutido em Brasília, foi justamente a reforma tributária, que garantiu as vantagens aqui da Zona Franca de Manaus. Esses avanços obtidos foram muito importantes para a gente na sua análise, não é, deputado? Eu participei da discussão. Sim. Das argumentações, participei de todas as reuniões do grupo técnico e também, obviamente, da votação. Então, nós aprovamos na Câmara um projeto de lei que foi completado no Senado Federal. Então, nós temos hoje uma legislação que muda completamente a tributação no país, mas que nós conseguimos manter vantagens da Zona Franca de Manaus a partir do próximo ano, quando começa a ser implementada. Com um detalhe, até 2032, alguns estados ainda têm benefício fiscal por conta da Lei Complementar 160, que nós aprovamos em 2016, para acabar a guerra fiscal e convalidar os incentivos dos estados que tinham dado benefícios à revelia da Constituição. Mas, para evitar maiores problemas, nós aprovamos essa lei complementar que vai até 2032. A partir de 32, o único lugar do país que terá benefícios fiscais será o Amazonas, e a nossa Zona Franca de Manaus terão esses benefícios. Então, isso é uma coisa extraordinária. E
o senador Omar Aziz, junto com o senador Eduardo Braga, fizeram um grande trabalho. É inegável o trabalho que os dois fizeram no Senado para complementar o trabalho que nós fizemos na Câmara dos Deputados. Toda a bancada e o senador Eduardo Braga como relator, sem dúvida alguma, a gente ficou muito mais tranquilo, digamos assim, porque quando o assunto é Zona Franca de Manaus, é um capítulo à parte da história do Amazonas e da história do Brasil que nem todos conhecem. Dos incentivos, o valor que a gente retorna, a floresta em pé. Isso. Saindo do estado do Amazonas, as pessoas ainda desconhecem o modelo econômico sustentável que é a Zona Franca de Manaus. Infelizmente, depois de mais de 50 anos, ainda desconhece. O Brasil desconhece a Zona Franca de Manaus. E desconhece tanto. Pronto. Eu ia entrar agora no segundo ponto ou no terceiro ponto que eu considero importante da pauta da Câmara, que é a nova regra do imposto de renda, que deverá ser votada com a isenção até R$5.000. Sim. As novas regras das PPPs, parceria público-privadas, que também é uma pauta extremamente importante. A COP30, que será realizada em Belém e terá a Amazônia como um dos principais focos. A regulamentação dos projetos de transição energética também aprovados em 24, como hidrogênio verde, o combustível do futuro, mercado de carbono, eólica e offshore. E também mudança do setor elétrico. O governo deve enviar projeto de lei ou medida provisória sobre o tema, como também autorização para saber se há petróleo na foz do Amazonas, que está ainda pendente pelo IBAMA. E isso acho que tem gente que acha que não pode mexer naquilo lá. Eu sou da tese que nós devemos explorar as riquezas com todos os cuidados devidos. Tem coral lá? Tem coral. Ok, vamos preservar o coral. Tem peixe? Tem peixe. Vamos preservar os peixes. Vamos preservar a água. Vamos preservar se bem que tem uns 200 quilômetros depois da foz do Amazonas. E vai beneficiar todos os estados dessa região, sobretudo o Amapá, Pará, o Amazonas, etc. Trazer progresso, né, deputado? As pessoas esquecem que há, sim, de se debater e defender e preservar o meio ambiente, mas existem pessoas morando aqui. Sem dúvida. Existem pessoas que também querem um progresso, que trabalham nessa sustentabilidade. Eu defendo o meio ambiente e também defendo as pessoas. E dá para ter essa equação, não é isso? Só complementando certo. Ainda, a agenda. Tem a PEC da Segurança Pública, extremamente importante, e tem a Lei Orçamentária de 2025, que não foi votada. No ano passado, o governo está utilizando o 12º até a votação da Lei Orçamentária Anual. Então, votou a Lei de Diretriz Orçamentária, mas não votou a Lei Orçamentária. Enfim, tem muita coisa, tem vetos ainda, tem 35 vetos da Lei de Diretriz Orçamentárias, que foram vetados pelo presidente da República, que não foram apreciados ainda também. Então, enfim, são extremamente importantes esses vetos, não vou aqui enumerar. Claro. Mas, enfim, tem uma pauta bastante densa e que nós estaremos nas discussões desses temas. Agora, voltando a falar da reforma tributária e da Zona Franca de Manaus, a gente estava ressaltando aqui como que 50 anos depois o Brasil não quer entender a importância desse modelo econômico, tanto para o progresso da região quanto para a sustentabilidade da floresta em pé. Ainda é muito difícil, deputado, explicar, o senhor tem que voltar do zero para explicar quando o assunto é Zona Franca de Manaus? Infelizmente, nós temos que estar o tempo todo explicando para os congressistas e também para os jornalistas, porque acham que aqui nós temos incentivos demais, benefícios demais e resultados de menos. Mas importante dizer o seguinte: o Amazonas é um dos poucos estados exportadores de recursos originários daqui. A diferença entre o que o Amazonas recebe e o que o Amazonas manda para o Tesouro Nacional
é muito grande. E se nós mandamos em torno de 25 bilhões de reais por ano, nós recebemos aqui do governo federal de repasses em torno de 10 bilhões. Então, você vê o tamanho do que é a Zona Franca. Esse ano de 2024 será maior, porque eu falava com você ainda há pouco, sim, e a mim me surpreende o faturamento recorde da Zona Franca. O faturamento recorde da Zona Franca de Manaus, que vai bater esse ano mais de 200 bilhões de reais. É porque a gente recebeu os números até novembro, eles vão consolidar o número de dezembro. Até novembro, mas eu tenho uma projeção já. Pode passar pra gente? Acho que é 200 bilhões, não é isso? 203 bilhões é o que deverá faturar, porque o mês de dezembro é um mês onde as vendas já foram feitas, a produção já foi feita, certo, algumas empresas entram em férias, então a produção é menor e, obviamente, o faturamento também fica menor. Mas deverá, eu tenho um quadro aqui que os números esse ano realmente até novembro foram assim, impressionantes. Olha só, eu tenho um quadro aqui que mostra, certo, o que nós faturamos no ano passado, 2023, por exemplo, e o que nós já faturamos esse ano. Em 2023, chegamos a um faturamento de 175 bilhões de reais, quase 176 bilhões de reais. Em 2024, a projeção é para 203.961, quase 204 bilhões. Olha lá se não passar de 204 bilhões de reais. Estamos mantendo, tivemos um crescimento considerável também com relação aos empregos gerados. São 126 mil, quase 127 mil empregos gerados. Tudo isso são números que fortalecem esse modelo e que talvez até muitos amazonenses não conheçam. E, como eu disse ainda há pouco, a partir de 32, Manaus será, o Amazonas será o único estado brasileiro que terá benefício fiscal. E, obviamente, nós já estamos recebendo, quando eu digo, a Suframa já está recebendo várias visitas e consultas. Sim, de empresas internacionais e nacionais que estão já se propondo a vir para Manaus. Exato, principalmente depois da segurança jurídica que a reforma tributária, ao garantir os incentivos da Zona Franca de Manaus, deixou. Depois que a reforma tributária aprovou com os incentivos da Zona Franca de Manaus, logo depois, várias empresas internacionais contactaram os empresários, contactaram os polo industrial para aumentar ou então vir aqui para o estado do Amazonas. Lembrando, né, deputado, que quando uma empresa fecha as portas aqui do polo industrial de Manaus, ela não vai para outro estado do Brasil, ela vai para fora do país. Exatamente. É uma perda para todos. Mas tem uma outra coisa que eu queria dar em primeira mão para você. Claro. Eu fiz uma proposta e, infelizmente, não deu para emplacar, porque nós tínhamos muitas coisas importantes que nós precisávamos manter. Agora, nessa reforma. Agora. E que as conversas que eu estou tendo com Receita Federal e com órgãos do governo federal vão nos permitir que nós possamos implementar pela via administrativa a minha proposta que eu tinha e no que consiste essa proposta? É uma zona franca comercial. A zona franca, nós vamos retomar uma zona franca comercial para Manaus, dentro da legislação que nós temos, ou seja, hoje nós já podemos importar com IBS, hoje não, que não está em vigor. Quando estiver em vigor, com IBS zero. Seria uma alternativa esse incremento aqui à produção, à Zona Franca de Manaus? Seria então um plus? Como seria que o senhor... um plus não só para a indústria, certo, mas também para reativar o comércio de Manaus, não o comércio varejista ali de porta, mas uma área onde nós pudéssemos importar, vender via online, né? Via
Mercados online, claro. Online. E para cá deveriam ou deverá vir, quando a gente organizar tudo isso, grandes empresas mundiais para fazer a sua base a partir de Manaus, importar por aqui e só vai pagar o imposto lá quando a pessoa receber, lá no estado que ela receber, na cidade que ela receber. Se for para vender para outro país, nem paga, porque mais fácil ainda. Recebe sem imposto e vende sem imposto para o outro país. Então seria esse plus. Esse plus. Para outras empresas, para chegarem aqui. Sobretudo comércio e serviços, porque isso gerará um sem número de serviços, vai gerar aqui uma quantidade de serviços grande e eu, sinceramente, espero poder implementar este projeto ainda este ano. Tem algum nome já esse projeto? Não. Não. Mercado online, alguma coisa nesse sentido? Nome, eu nem me preocupei com o nome. Só para a gente acompanhar e acompanhando. Veja só, eu vou manter vocês informados, certo. Porque essa é uma ação extremamente importante para que a gente possa gerar muito emprego aqui na área do comércio, na área do serviço e também na geração de negócios, que isso pode gerar através... Imagina, uma Shein, com base aqui. Um Mercado Livre, Magalu, a outra chinesa, como é a Shein, e a outra, como é? Shopee. Sim, essas empresas, Amazon... tendo facilidade para ter uma base aqui. Ninguém vai ter mais facilidade, ninguém vai oferecer mais do que nós, para que elas venham para cá. Então isso é uma outra zona franca de Manaus que gerará vai um fortalecimento, uma cadeia de serviços, uma cadeia de negócios que será extremamente importante para o nosso estado. Não tenho dúvida. Agora, ainda falando da Zona Franca, a gente sempre se pergunta, toda vez que a Zona Franca é ameaçada, e é sempre, qual a alternativa de modelo econômico que nós poderíamos pensar aqui no estado do Amazonas? O senhor falou da exploração aqui no estado, exploração de riquezas naturais, de recursos, poderia ser o turismo ecológico. O senhor pensa em outro modelo econômico que pudesse fazer frente ou que também que o estado pudesse ficar mais tranquilo, caso... Olha, nós temos, eu não vejo nenhuma outra atividade que possa substituir hoje a Zona Franca de Manaus, com tudo que a Zona Franca de Manaus ou o Polo Industrial de Manaus ele tem a oferecer. Imagina um faturamento de 203 bilhões num ano só. A exploração do potássio aqui em Altazes é uma coisa extremamente importante. E que pode trazer riquezas e divisas para o estado. O petróleo, o imposto é sempre pago no destino. Já hoje é assim. Antes da reforma, mas já é assim. Mas ali em Altazes, a gente tem o potássio, nós temos o gás, nós temos toda a matéria-prima para fazer o adubo aqui. O gás ali em Silves, também pertinho, para fazer o adubo, o NPK. E isso, para você ter uma ideia, o Brasil importa 99% do seu adubo, sendo hoje o país do agronegócio. Se nós conseguíssemos explorar a mina de Altazes e com o gás que nós temos em Silves, nós poderíamos fazer esse adubo e atender 20% da demanda do Brasil. 20% não é pouca coisa. E esses 20% geraria em torno de 100 bilhões de reais. Seria uma excelente fonte, negócio. Seria uma excelente fonte de recursos também para o estado do Amazonas, geração de emprego, geração de negócios, geração de serviços. Toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Seria também
um projeto ganha-ganha. Eu espero que a gente resolva isso. Tomara que sim. Agora, deputado, vamos falar de política, de eleição. Bora. O senhor teve um papel muito importante na reeleição do governador Wilson Lima, agora na campanha dele para reeleição. Como é que o senhor avalia essa relação com o governador depois que ele conseguiu se reeleger, agora no segundo mandato? Essa relação continuou boa, continuou como antes? O senhor esperava mais? Enfim, avalia, por favor. Não, eu não tenho nenhuma relação com o governador Wilson Lima, apoiei, levei o partido que eu presidia para apoiá-lo, mas isso é uma história longa. Tá certo. O Armando acompanhou muito essa história junto com o pai, que era meu amigo. E essa, enfim, infelizmente a gente acabou não apoiando o amazonino e apoiando o governador Wilson Lima, que depois a gente acabou se distanciando. Então, trilhando outros caminhos. Foi uma questão de partido, né? Foi um apoio pelo partido, entendi. Com a sua experiência e influência no Congresso, como é que o senhor pretende atuar para garantir, inclusive, que as pautas aqui do estado do Amazonas sejam prioridades nas pautas nacionais, principalmente na questão de infraestrutura, e de novo, que toda vez que se fala em Zona Franca, em reforma tributária, é uma nova guerra, não é isso? Olha, nós temos, modéstia à parte, um trabalho reconhecido na Câmara dos Deputados, onde eu atuo estou desde 1990 como parlamentar, e as pessoas vêm e vão, e eu estou. E na Câmara, como eu já disse, modéstia à parte, sou muito reconhecido pelo trabalho organizado, eficiente, não me meto em confusão, não me meto em rolo. Agora, lá também no Senado, nós temos dois baluartes que também são muito importantes para nós, que é o Omar, que vai ser líder do partido dele agora, o PSD, que é o primeiro partido, o maior partido hoje, lá no Senado, e o Eduardo, que é o líder do segundo maior partido também. Então, os dois têm um papel fundamental, como tiveram na aprovação da reforma tributária. E eu entendo que nós estamos muito bem de representantes lá no Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida. E vamos buscar melhorar cada vez mais. Quer dizer, toda essa pauta que nós precisamos trazer para o Amazonas, isso pode contar que nós faremos. E a sonhada 319, deputado, está no meio dessas pautas? Será que a gente consegue? Apesar de que o presidente Lula, agora no final do ano, ele chegou durante uma reunião até com o prefeito de Manaus, o Davi Almeida, e com representantes da nossa bancada em Brasília, ele que puxou o assunto, ele dizendo que ia sair a 319, que não teria nenhum impedimento. Como é que você analisa? Deixa eu só te falar aqui uma coisa. Por favor. Eu conheço bem essa situação. Sim. Eu conheço bem como é que funciona o IBAMA. E o IBAMA é um entrave. Imagina, se está sendo entrave para explorar o petróleo, que é uma jazida fantástica lá na embocadura do Amazonas com o Atlântico, e não consegue tirar uma licença para que autorize a Petrobras a fazer a sondagem e perfuração. E a gente está falando de Petrobras. A gente está falando de Petrobras. Sim. E de bilhões de dólares. Para o país. Bilhões de dólares para o país. A história da BR-319 não é diferente. São os técnicos do IBAMA, tem muita força. O presidente da República pode dizer, vou fazer. Se o técnico não der a autorização para fazer, não sai. Infelizmente é isso. Agora, há questões que precisam ser resolvidas. Há preocupações com o meio ambiente, há preocupações com o desmatamento, que no sul do Amazonas, infelizmente, está fora de controle. Vem do Mato Grosso, vem de Rondônia e entra pelo Amazonas já, e nós não tínhamos o desmatamento desenfreado que nós temos hoje, lamentavelmente. É uma terra rica, mas que
as pessoas estão vindo de outros estados com correntões, como fizeram em Rondônia, como fizeram no Mato Grosso, como fazem no Pará, os correntões para derrubar a floresta e queimar a floresta. Não é à toa esses milhares de focos de incêndio que nós temos no sul do estado. Não é por acaso. É isso que está acontecendo. E é uma forma criminosa. São florestas nacionais, reservas, que estão sendo queimadas, derrubadas e queimadas. Dizimadas. Então, impacta veja, o meio ambiente global, claro, né? que impacta. E aí você vê isso acontecendo numa região onde não passa 319, melhor, até passa, mas passa por Humaitá. E eu fico pensando, se nós não resolvermos essa questão ambiental urgente, né? Urgente, dificilmente, a meu ver, nós teremos a licença para a BR-319. Nós precisamos resolver e dar uma solução para que possamos garantir que não vai haver desmatamento criminoso, que não vai haver a depredação da floresta, para que nós possamos ter aí um caminho. E isso é fundamental para nós termos essa estrada funcionando, para que nós possamos ter o escoamento, seja da nossa produção industrial, seja da produção do que vier a acontecer aqui no estado do Amazonas. Tá certo. Vamos lá, vamos falar da eleição de 2026, que desde o ano passado já está na rua. Vamos lá, vamos ter a escolha de um novo governador, e o senador Omar Aziz é um nome muito aclamado e bem lembrado para futuro governo do estado. Caso ele confirme essa candidatura para possível governador do estado do Amazonas, o senhor estaria com ele, caminharia com ele, com o senador Omar Aziz, candidato ao governo, possível candidato? Eu tenho uma relação fraterna com o Omar. Nós somos amigos há muitos anos. E antes até de eu entrar na política. Entrei na política, como você sabe, pelas mãos do amazonino, e o Omar já estava lá também dando seus primeiros passos. Então, estamos juntos nesse processo, entramos praticamente juntos, só que como o Omar, ele estava na política estudantil, e eu não fiz política estudantil, eu tinha que trabalhar para sustentar a família, ele estava fazendo panfletagem na rua. Panfletagem, confusão, vendendo a voz operária, aquela coisa toda, dentro da universidade, fora da universidade. Então, eu tenho essa relação muito fraterna com o Omar. E acho que hoje é muito difícil um político reunir as condições que o Omar conseguiu reunir para disputar o governo do estado. Então, acho que tem um compromisso do prefeito Davi Almeida para apoiá-lo. E o Omar foi muito correto com o Davi. O Omar entregou o partido, não exigiu absolutamente nada. Tanto que quem colocou o vice-prefeito do Davi, que é o Renato, na condição de vice-prefeito, foi o Davi. E o Omar ainda ajudou para que isso acontecesse. E isso o próprio Renato reconhece. Na posse estava me dizendo que deve muito para o Omar por conta disso. Veja, o Eduardo é candidato ao Senado, então está todo mundo na mesma chapa. Eu serei candidato a deputado federal nesse mesmo time. Então, acho que teremos aí, dificilmente possa aparecer alguém que tenha, que reúna melhores condições para disputar o governo do que o Omar. Tá certo. Agora, vamos lá, para finalizar, como é que o senhor avalia, então, essa gestão do governador Wilson Lima, agora a gestão do prefeito reeleito também, o Davi Almeida? Uma visão geral mesmo, de situação de estado, de município, como é que está o estado do Amazonas, Manaus, em relação ao país, já que o senhor tem toda essa visão geral de quem está em Brasília? Olha, nós temos um problema gravíssimo aqui no estado do Amazonas. Nós temos vários problemas muito graves aqui no estado do Amazonas. Começa com a segurança pública, onde a gente percebe que muitas vezes o crime organizado assume o comando de determinadas regiões, municípios, e com a ausência do Estado. Então, isso é lamentável, o que está acontecendo no nosso estado.
Outra questão com relação à saúde, que também a gente vê diariamente esses problemas que vêm acontecendo. Falta de pagamento, organizações sociais assumindo gestão de hospitais. Em Lábrea saíram médicos também, uma organização social assumiu e foi desastrosa a situação. Eu falo ali do dia a dia. Na ponta. De quem precisa. Certo. Eu falo da desassistência. Isso é uma coisa tão lamentável que, se você for num pronto-socorro desse, num 28 de agosto, num Platão, enfim, num desses hospitais da nossa cidade, você vai ver o descalabro que nós estamos vivendo, lamentavelmente, como essas pessoas sofrem, como essas pessoas têm sofrido por falta dessa assistência, que eu diria até que seria um gesto humanitário atender melhor essas pessoas. Então, eu vejo dessa forma. A questão da segurança é um descalabro que nós estamos vivendo, e com enfim, o tráfico, né? Sobretudo, o Amazonas passou a ser um dos principais meios de escoamento da produção da cocaína de Peru, de Colômbia. Por aqui passa muita coisa. E já é estatístico, né? Essas organizações criminosas do tráfico, elas já estão no comando em várias regiões aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus também. Já comandam, regiões exato. Aqui em Manaus é uma coisa complicadíssima que está acontecendo, muitas das vezes. Ter que pedir autorização para poder entrar. Verdade. E só se via no Rio de Janeiro. Hoje o Amazonas se equipara a isso. A Bahia, que é outro estado que entrou com a sua segurança em falência. Veja, eu honestamente, isso não é só um problema do Amazonas, a questão da segurança pública é um problema do Brasil. O Brasil precisa enfrentar de forma bastante firme essa questão da segurança pública. Nós não podemos mais deixar para amanhã, empurrar com a barriga, deixar que as coisas se resolvam por si só, porque não vão se resolver. Então, eu vejo que há muito problema que a gente precisa enfrentar, mas enfrentar com estatura. Nós precisamos ter estadistas para enfrentar essas situações que estão aí desafiando quem chega no poder. Tá certo, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando aqui com a gente a respeito de temas tão importantes. Obrigado a você, Karine, uma boa noite a você. Deixo aqui um abraço para o meu amigo Armando Clóvis e a todos os ouvintes daqui da Mix. Muitíssimo obrigado, uma boa noite, sucesso, estamos à disposição. Muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Paulderney Avelino. 18 horas. E a Polícia Civil investiga a morte de 22 cavalos nesse início do ano aqui no Amazonas. As mortes aconteceram tanto na capital quanto no interior do estado. Somente no Aras Newton Lins morreram 12 cavalos. Vamos acompanhar esse assunto agora com a Janeia Araújo. A Polícia Civil do Amazonas investiga as mortes de 22 cavalos no estado somente nesse início de ano. Até agora, 12 cavalos morreram no Aras Newton Lins, no bairro Flores, em Manaus. Além disso, outros 8 animais morreram no bairro Tarumã, também em Manaus. E mais 12 cavalos morreram no município de Presidente Figueiredo. O delegado adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, informou que a principal suspeita é que os cavalos tenham morrido devido à intoxicação alimentar. Desde o dia 1º de janeiro que esses cavalos começaram a morrer. A principal, tá? Aqui a gente está falando aqui de possibilidade. A principal suspeita é realmente intoxicação alimentar. Então as equipes compareceram aos locais em que houve morte desses animais. Foram feitas várias diligências, inclusive a coleta de material, de alimentos, a
perícia, foram requisitadas perícias, foram feitas necrópsias nos cavalos, os peritos estão analisando, o laudo está sendo elaborado, é uma situação um pouco complexa, porque são vários animais, tem que ser analisado não só o feno, a qualidade do feno, mas também tem outras situações, como por exemplo o armazenamento, a distribuição, a produção desse alimento também tem que ser analisado e está sendo feita essa análise. Para investigar, a Polícia Civil está trabalhando em parceria com peritos e técnicos da ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Ainda segundo o delegado Guilherme Torres, as pessoas que têm contato com os animais também já foram ouvidas. Já foram ouvidas os tratadores desses animais, proprietários dos animais, proprietários também dos aras. Tudo está sendo feito para esclarecer e também, principalmente, evitar a morte de outros animais. Pelo que nós entendemos aqui, o cavalo, apesar de ser um animal grande, forte, ele é sensível, a alimentação dele tem que ser regrada, tem que ser uma alimentação específica. Então a gente tem que analisar o que a gente está analisando, de onde vieram esses alimentos, porque muito provavelmente veio de uma só fonte, e aí a gente tem que saber se houve negligência, se houve na produção desse alimento, qual foi a substância que causou essas mortes. Tudo isso vai ser esclarecido agora com o resultado da perícia e com os demais depoimentos, as pessoas que foram ouvidas, os tratadores, tudo está sendo encaminhado para que a gente possa trazer logo uma solução e, como eu disse, evitar a morte de outros animais. Os investigadores e os técnicos da ADAF também visitaram alguns locais que fornecem alimento para verificar as condições, tanto de produção quanto de armazenamento. O delegado Guilherme Torres também informou que todos os aras onde foram detectadas as mortes estão contribuindo com as investigações e que nenhum foi interditado. Os estabelecimentos continuam funcionando até que a gente tenha uma prova concreta, algo que possa dizer que houve uma negligência do estabelecimento A, B ou C. Até agora, as investigações não mostram nada que foi algo doloso. Com certeza, aí, pelo que está sendo desenvolvido, algo culposo, mas a gente precisa verificar pela causa a responsabilização das pessoas que foram responsáveis por essa produção desse alimento, se por acaso realmente foi intoxicação alimentar. Além dos animais que morreram, também existem cavalos doentes que estão sendo tratados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para esta sexta-feira, a previsão é de chuva, tanto o dia quanto a noite. A mínima prevista, 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva, 82%, e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 98%. 18 horas. Vamos agora saber a cota do Rio Negro em Manaus com André Meirelles. O Rio Negro encheu mais 19 centímetros e hoje está com 19 metros e 99 centímetros no porto de Manaus. É só aí um centímetrozinho, amanhã com certeza já deve passar dos 20 metros. Karime, olha só. A gente tem aqui uma informação que inclusive a gente trouxe ontem, né? Muitas pessoas que vão ali pela praia da Ponta Negra já estão vendo uma coisa diferente, né? Uma imagem inusitada ali, uma vegetação sobre as águas, né? Sim, o pessoal tá tirando foto, a gente comentou ontem, né? Tem um espaço grande ali de vegetação, de uma espécie de campo que com essa seca se formou e tá todo mundo ali tirando foto, virou ponto turístico. E tem gente que tá pensando em gravar vídeos, videoclipes ali no local, só que tem um mistério aí que a gente vai revelar agora. Apesar da subida do Rio Negro, os impactos da cheia estão ainda visíveis aqui em Manaus, né? Com esse fim da vazante, aí trouxe uma vista inusitada ali na praia, né? Aqui em Manaus, pode parecer apenas uma vegetação comum e inofensiva, só que na verdade especialistas já estão alertando que isso representa uma ameaça ao ecossistema local. Em outubro, ali a gente teve esse cenário da praia da Ponta Negra, principalmente aqui, que é um dos principais balneários de Manaus, que era, né, de um rio extremamente baixo, com uma vasta faixa de areia ali no local, que inclusive quem tinha que andar, né, até ali para chegar à água, às vezes cansava. Era um bom cardio, porque a areia estava bem extensa ali quando começou essa seca severa no ano de 2024. Só que aí, né, agora com o aumento das águas, chegam aí quilômetros das
temidas chamadas canaranas ou capim-marreco, que estão cobrindo ali a região. E para a gente entender sobre isso, a gente tem a fala do biólogo André Menezes, né, que alerta que, embora as canaranas pareçam à primeira vista um capim comum, elas representam uma ameaça para o equilíbrio ambiental de Manaus e podem causar sérios impactos, né? Ele fala também aí que são riscos para os animais que estão ali no local, como cobras, jacarés, né, que pode se esconder no capim, representando também perigo para quem frequenta ali a áreas banhistas ali do local, né? Também acaba se tornando uma água imprópria para o banho, né? O capim, decomposição, torna a água ali contaminada e insegura para atividades aquáticas, né? E também impacto na vida aquática. A vegetação, ela reduz a oxigenação da água e acaba prejudicando peixes e outros seres vivos do rio, né? Como explica o biólogo. Vamos acompanhar. Pra gente que é de Manaus, esse tipo de vegetação ela não é tão comum, justamente porque os nossos rios nunca chegaram a secar extremos, né, como nesses 2 últimos anos. Mas no interior do estado essa vegetação ela é muito comum. Ela é conhecida popularmente como maromba, muito comum das áreas onde você tem várzeas, né, onde o rio seca extremamente e essas vegetações elas acabam se desenvolvendo normalmente. Então essa vegetação ela está tecnicamente morta em processo de decomposição nos nossos rios. Isso gera a proliferação de muitas bactérias. Essas bactérias elas vão consumir o oxigênio da água, diminuir a oxigenação da água, isso causa prejuízo para os animais que dependem do oxigênio da água para respirar, como por exemplo os peixes. E também a proliferação dessas bactérias podem causar doenças, né, a esses animais e até mesmo, quem sabe, aos seres humanos se entrarem em contato com essa água. 18 horas. André Menezes, biólogo. Olha, o capim vai desaparecer ou será levado pelo rio, Karime? Olha, segundo especialistas, tem que agir rapidamente para remover o canaranas, pois ali o capim não vai desaparecer ou descer facilmente ali do rio. Na última semana, inclusive, a Prefeitura de Manaus começou a remoção desse vasto campo de capim e foi formado ali na Praia da Ponta Negra. De acordo com o secretário municipal de limpeza urbana, Sabá Reis, as canaranas não apenas afetam a paisagem, mas também comprometem a navegabilidade do Rio Negro, né, dificultando a passagem de embarcações. Já passei essa semana por lá e eu vi, inclusive, tinha uma embarcação ali que não estava conseguindo sair do local. Justamente por causa desse capim aí. Então a gente também procurou saber o que está acontecendo aí, se realmente... Então, resumindo tudo aqui, essa vasta aí, né, esse vasto capim, para quem gosta de mergulhar ali, está explicado pelo próprio biólogo ali, que também representa um perigo tanto para os animais, quanto para a própria água, quanto também para os banhistas que estão ali no local, Karime. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E o Ministério da Saúde instalou hoje, quinta-feira, o Centro de Operações de Emergência para Dengue e outras arboviroses. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ideia é coordenar o planejamento e a resposta por meio de diálogo constante com estados, municípios, pesquisadores e instituições científicas, além, é claro, de outras pastas. Entre as medidas previstas estão antecipar as ações do período sazonal da dengue para adequar as redes de saúde. Também ampliar medidas preventivas, isso para melhorar, né, e preparar estados e municípios, além de uma articulação nacional para a resposta e eventuais situações classificadas como críticas. O Ministério da Saúde anunciou ainda o lançamento de um novo plano de contingência nacional para dengue, chikungunya e zika, composto por 6 eixos, com o objetivo de ampliar medidas preventivas, preparar a rede assistencial e conter o avanço de casos dessas doenças no país. E também faz parte da estratégia do governo federal intensificar a imunização contra a dengue entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E é bom lembrar que aqui no Amazonas, em 2024, foram registrados 6,9 mil casos e 5 mortes. E para evitar um cenário grave esse ano, a Prefeitura de Manaus antecipou as ações de enfrentamento contra o mosquito no começo de janeiro. No dia 2, o prefeito Davi Almeida assinou um decreto que integra diversas secretarias municipais no esforço conjunto de prevenção, controle e conscientização da população. E com ações de uma força-tarefa, incluindo várias secretarias para combater esses possíveis criadouros do mosquito, a medida, válida por 1 ano, tem o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, isso para evitar a proliferação de doenças em bairros com índices críticos de infestações. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos, e você segue acompanhando os
os destaques do dia aqui nos 18 horas. E segue uma nova atualização sobre o impasse da venda da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa dos irmãos Batista. Agora, uma decisão do Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu qualquer alteração no contrato de fornecimento de gás natural entre a Cigás e a Eletrobras. Isso porque a venda engloba o fornecimento de energia elétrica e de gás, e existe um contrato entre a Petrobras e a Cigás para fornecer gás para as termoelétricas do Amazonas. E a Cigás, ela entrou com a ação para que a venda não fosse feita até que a Eletrobras pague uma dívida que chega aí a 50 bilhões de reais. E a questão é que essa venda da Amazonas Energia não levou em conta esse impasse entre a Eletrobras e a Cigás. Nós chegamos a notificar aqui essa semana, no 18 horas, que a Justiça suspendeu a venda das termoelétricas no Amazonas para a Âmbar, atendendo a uma ação justamente da Cigás. Agora o Tribunal de Contas quer evitar possíveis prejuízos para o consumidor. Inclusive a presidente da Corte, Yara Lins, quer evitar qualquer mudança que possa comprometer o fornecimento de serviços para a população. Vamos acompanhar mais detalhes com Odinei Araújo. A decisão da presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, em suspender por precaução qualquer mudança no contrato de fornecimento de gás entre a Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, a Eletrobras e a Petrobras, vai durar até que o tribunal avalie o caso. A questão é que o TCE ainda está em recesso. A presidente da Corte de Contas pediu que a Cigás informe as medidas que está adotando para garantir o cumprimento do contrato e que analise os impactos das vendas das usinas de energia e da distribuidora Amazonas Energia, que agora será controlada pela Âmbar Energia, do grupo JIF, dos empresários Wesley e Joesley Batista. Essa decisão foi tomada depois que Ricardo Moraes de Souza questionou se a venda das usinas poderia afetar o fornecimento de gás canalizado. A conselheira explicou em sua decisão que o contrato é muito importante para o fornecimento de gás no estado e que qualquer mudança nas usinas ou na distribuidora, sem avaliar o impacto no contrato, pode prejudicar a continuidade dos serviços. Yara Lins deu um prazo de 15 dias para a Cigás responder sobre essa decisão. O pedido original lembra que no início dos anos 2000, a União e a Petrobras investiram em um gasoduto no Amazonas para levar gás de Urucu até Manaus. Em 2006, a Petrobras e a Cigás assinaram um contrato para fornecer gás às termoelétricas do estado. Desde então, tiveram várias disputas judiciais sobre esse contrato, principalmente sobre o pagamento das obrigações do sistema Eletrobras. Além disso, a Eletrobras vendeu as usinas sem consultar a Cigás, o que afetou o contrato. Também houve mudança na forma de pagamento das termoelétricas, sem que a Cigás fosse consultada. E, por fim, a transferência do controle das empresas de energia não considerou os efeitos do contrato de fornecimento de gás. No início dessa semana, a Justiça Federal da Primeira Região travou a operação de venda das termoelétricas no Amazonas para a Âmbar, atendendo uma ação movida pela Cigás. A Cigás pediu que a venda não fosse feita sem que a Eletrobras pagasse uma dívida com a companhia de gás estimada em 50 bilhões de reais. A Justiça criticou a operação de venda das usinas e alertou que as mudanças nos contratos de fornecimento de gás e energia podem afetar os consumidores e causar prejuízos à sociedade. Ainda de acordo com a Justiça, antes de seguir com a compra das usinas, as questões envolvendo os contratos devem ser resolvidas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E está acontecendo nesse momento no Teatro Amazonas a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado. Desembargador Jomar Fernandes assumiu a presidência da corte, enquanto Ayrton Luiz Correia Gentil foi empossado como vice-presidente e José Hamilton Saraiva dos Santos como corregedor-geral. E quem está acompanhando essa posse é o repórter Kennedson Paz, que traz os detalhes do que aconteceu até agora aqui pra gente. Então, Kennedson, correria, né? Quem está discussando nesse momento, já foi empossado, é o desembargador, o presidente que o senhor falou, né? O desembargador Jomar Fernandes, não é isso? Exatamente. Quem está discutindo
discursando nesse momento ainda é o desembargador Gilmar Ricardo Saldes Fernandes, ele que assumiu a presidência da corte nesse momento. Ele já tinha atuado durante longos anos na carreira dele e agora ele toma posse desse cargo, mais alto cargo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Quem também tomou posse ainda há pouco foi o vice-presidente do TEJAN, Ayrton Luiz Correia Gentil. Ele ainda não discursou. Nesse momento fala ainda Gilmar Ricardo Saldes Fernandes. Ele falou ainda há pouco, Karime, em relação ao histórico de tudo que aconteceu na vida dele, de ele ter atuado inclusive no interior do estado, no município de Humaitá. Ele atuou por lá, falou um pouco da trajetória, sobre o quanto a mãe dele, que também atuou no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, impulsionava essa carreira dele. E o sonho dela estava se tornando realidade nesse momento. Então ela não estava ali presente, é claro, por conta da idade, mas enfim, ele estava falando a respeito sobre esse sonho que ele havia sonhado e agora está sendo realizado. Antes desse período, estão presentes ali nessa cerimônia várias autoridades regionais agora, como o governador Wilson Lima, também está, ainda há pouco falou a respeito do compromisso do governo do estado de andar de forma alinhada também com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para que possa lutar pelos direitos de todos os cidadãos. Falou também ainda há pouco Roberto Cidade, ele que também falou a respeito sobre as leis da fake news. A gente vai falar agora, a gente vai inclusive agora ouvir exatamente a desembargadora, ela que presidiu a sessão, a desembargadora que foi a ex-presidente agora, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, ela que fala um pouco de como ela avaliou o cenário que aconteceu nos últimos 2 anos, último biênio que ela esteve à frente do TEJAN, e ela também demonstrou positividade em relação a esse novo biênio. Vamos ouvi-la. Encerro essa gestão com a certeza de que deixamos um legado sólido, pautado na transparência, no diálogo, na busca incessante pela celeridade, eficiência e qualidade da prestação jurisdicional. Deixo a presidência do TEJAN com coração pleno de esperança. Confio plenamente na competência e no compromisso daqueles que darão sequência a esse trabalho. 18 horas. Agora, o que chamou a atenção também, Karime, em relação ao discurso já mencionados, foi o de Roberto Cidade, presidente da ALEAN. Ele mencionou durante o discurso, elogiou a todos pelo legado que foi conquistado pela própria Nélia no último biênio, também saudou aos novos empossados, as novas autoridades empossadas agora no TEJAN, só que durante o discurso ele ressaltou a importância do cuidado em relação às fake news. A gente sabe que esse é um assunto que no Brasil, de modo geral, está sendo muito debatido em relação até que ponto essas fake news são de fato a liberdade de expressão. A gente vai ouvir agora o Roberto Cidade exatamente fazendo esse pedido para que o tribunal possa agir de forma bem incisiva para que essa situação não fuja do controle. Vamos ouvi-lo. Quero aproveitar esse momento para reiterar a necessidade de um esforço conjunto dos poderes no combate ao fenômeno da fake news, as falsas notícias. Esse é um desafio que ameaça a democracia, ameaça a reputação de pessoas públicas e impede o debate transparente e ético em nossa sociedade. Precisamos contar com o apoio firme e estratégico do Judiciário para enfrentar essa questão, garantindo que aqueles que propagam informações falsas sejam responsabilizados e que a verdade prevaleça em todos os espaços. 18 horas. Agora, em relação ao que vai acontecer para esses próximos 2 anos, já foi informado de forma prévia, antes dessa cerimônia, algumas das iniciativas que vão ser realizadas durante a gestão do presidente do TEJAN. Ele mencionou que serão feitos ali investimentos voltados ao judiciário no interior do estado para desenvolver ações relacionadas à infraestrutura física e também tecnológica, além também de pessoal que vai atuar nessas unidades judiciais. E falando em relação a pessoal, temos o concurso que ele também vai manter, o concurso que foi anunciado agora no final do ano, que tem 26 vagas para juízes substitutos. Ele também disse sobre a criação de um programa de atenção à criança e à juventude. Então, basicamente, já temos alguns objetivos para esses próximos anos e com certeza serão realizados conforme o biênio passado. Karime, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Kennedy São Paz. Boa noite. 18 horas.
Vamos agora conferir outros destaques do dia. Na Venezuela, a oposição denuncia a prisão de Maíra Corina Machado depois de protesto contra Nicolás Maduro. Sobre o incêndio na Califórnia, apesar da gravidade, foi suspensa a ordem de desocupação de Hollywood. No Brasil, o avião de pequeno porte cai na cidade de Ubatuba, em São Paulo. O piloto morreu e outras 8 pessoas ficaram feridas. Novas ameaças de morte contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes são investigadas pela polícia. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Todo cuidado é pouco contra a dengue nesse período de chuvas. O país vive a sua maior epidemia da doença. Dados do Ministério da Saúde mostram que o país registrou ao longo de todo o ano de 2024 um total de 6.484.890 casos prováveis de dengue. Foram nada menos que 5.972 mortes provocadas pela doença. No Amazonas, foram 6,9 mil casos de dengue e 5 mortes. O Ministério da Saúde instalou hoje o Centro de Operações de Emergência para dengue e outras arboviroses. Detalhe, a maioria dos casos prováveis de dengue, 55% em 2024, foi identificada entre mulheres. A faixa etária dos 20 aos 29 anos concentrou a maior parte dos casos. A Prefeitura de Manaus fez um apelo aos pais de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e que se resumem a não deixar água parada para que eles possam se reproduzir. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Um beijo, André Meirelles. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.